Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, né? Irmãos, eu falei que hoje eu ia começar a contar um pouco do meu testemunho, né? Mas o dia foi muito corrido, irmãos, aqui, um calor que só a misericórdia de Deus, né? E eu vou apenas ler aqui uns versículos aqui em Salmo, capítulo 1, a partir do versículo 1 que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão do juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olhando aqui para esse salmo, eu já falei para os irmãos, né, um pouco do que está acontecendo comigo esses dias, do que o inimigo quis fazer na minha vida, né? Quis trazer de volta uma depressão que eu tinha. Quem me conhece sabe o quanto eu sofri, o quanto eu passei. No ano de 2015, quando eu perdi o meu pai, né? Há 6 anos atrás, eu fiquei muito mal mesmo, meus irmãos, muito mal. Mas consegui superar, né? E agora, em 2021, 6 anos depois da morte da minha mãe, eu passei por aqui momentos difíceis, irmãos. Eu não quis falar nem para minha filha. Quem sabe dos momentos difíceis que eu passei foi o meu esposo, que passou junto comigo. E por alguns momentos eu falei, eu não vou mais à igreja, eu vou parar. Porque é muito sofrimento, eu não estou aguentando mais. E aí, irmã, quando um familiar seu fica doente, aí começa a vir profecias, pessoas falando. Porque por causa dessa pandemia, né, a minha mãe ficou uns tempos sem ir para a igreja, e eu também, porque ficou um tempo fechada. E a gente com medo dessa doença, eu cuidava dela, tinha medo de ir, transmitir a doença para ela. E comecei a ouvir coisas assim, irmãos, que me deixaram muito triste. E eu comecei a pensar, meu Deus, num momento tão difícil que eu estou passando, eu esperava que pessoas viessem me falar, né, do amor de Deus, me fortalecer. E muitas das vezes, irmãos, eu ouvia coisas assim que só me entristecia, né? Mas pelo amor a Deus e pelo amor à minha mãe, eu suportei tudo calado, sofri. Mas depois de um tempo que eu enterrei a minha mãe, eu desabei, confesso para os irmãos que eu desabei. Foram dias difíceis mesmo. E eu comecei a lembrar de tudo que aconteceu na minha vida. Irmão, eu confesso que eu não conseguia lembrar das coisas boas, né? Eu só conseguia lembrar das decepções, né? Do sofrimento. E isso me acarretou, assim, muita dor. Eu até falei assim, eu não vou mais ligar para parente, eu não vou mais ligar para irmão, eu vou me isolar aqui dentro da minha casa e acabou. Pronto, acabou. Eu vou viver os dias que tenho para viver e que seja feita a vontade de Deus na minha vida, né? Mas às vezes, irmã, a gente escuta conselhos, né, que não vêm da parte de Deus. E eu estava meditando aqui nesse salmo, no capítulo 1 de Salmo, no versículo 1, que diz assim:
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que estão do seu lado, que estão na igreja, mas eles não são crentes. Eles ainda não são convertidos. E você escuta coisas assim. Eu confesso para os irmãos que eu me surpreendi, né? Eu me surpreendi com pessoas que eu pensei que realmente servia a Deus, né? E nesse momento tão difícil da minha vida, eu vi que as coisas não são como a gente pensa, né? Mas, para encurtar o vídeo, irmão, porque está muito quente aqui, e eu vou preparar uma hora à noite, assim, um horário assim mais tranquilo para contar, como eu já prometi que ia contar o meu testemunho, e eu vou contar, irmão, porque parece um impedimento, né? Porque muitas das vezes o inimigo quer que a gente conte só as decepções, só aquilo que ele pensa que foi derrota em nossas vidas. Mas ele não quer que a gente conte as vitórias, os testemunhos, e a gente precisa contar. E como eu já falei no outro vídeo para vocês, a partida da minha mãe, eu passei a meditar e a lembrar do que ela me falou. E ela partiu tão em paz, irmã, tão em paz, que depois que eu fui meditar, ouvir os conselhos, tudo aquilo que ela falou para mim no momento de sua partida, eu consegui me reerguer. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui de pé. Com muita saudade, tem dia que é difícil, né? Mas sempre naquela certeza, irmã, que o Senhor está comigo e que Ele vai me dar vitória sobre todas essas coisas, né? Eu cheguei a ouvir pessoas me dizer assim, tipo, insinuando que como você é crente, né? O que está acontecendo, que você orou e Deus não curou a sua mãe. Irmã, até parece, irmã, que nós somos eternos, né? Tem pessoas que só pensam nesse mundo. Tem pessoas que não pensam em se preparar, né, irmãs? Porque assim como Jesus voltou para o meu pai, voltou para minha mãe, para vir buscá-lo, qualquer hora pode voltar para mim, para você. Não importa, né? Não importa, nós temos o nosso tempo determinado aqui na terra. E depois, irmã, com muita luta eu comecei a orar ao Senhor, comecei a pedir ao Senhor, me fortaleça, Jesus, me dá graça. Eu conheço a Tua palavra, eu não posso estar assim, Senhor. Mas nós sabemos que nós não somos super-homem, não somos super-mulher, nós somos seres falhos e fracos, né? Dependentes de Deus. E quando eu comecei a pedir para o meu Senhor, Ele começou a abrir os meus olhos. E ali eu pude ver que, como está escrito na palavra de Deus, que há um tempo para tudo, irmãos. Tempo de nascer e também há um tempo de morrer, né? Tempo de rir e também tempo de chorar. Mas o Senhor, Ele não disse você vai chorar todo o tempo ou você vai rir todo o tempo, não. Tudo tem um tempo determinado. E eu louvo a Deus, porque o Senhor, Ele abriu os meus olhos. E eu comecei a lembrar dos livramentos que o Senhor me deu, do que Ele fez na minha vida. E eu estava ali no quarto outro dia e pensando, Senhor, me ajuda. Eu não posso ficar dessa forma. Eu sou tua serva, eu conheço a tua palavra. Eu vim aqui para fazer a tua obra. Eu sei que tenho o tempo certo para isso, mas me ajuda a me reerguer. E o Senhor tocou no meu coração, irmãos, para que eu arrumasse um espaço. Esse espaço para que eu falasse das maravilhas que Ele já fez na minha vida. Para que eu contasse o meu testemunho.
para que eu começasse a falar daquilo que ele fez por mim. Porque eu já expliquei no outro vídeo, irmãos, que aqui as coisas não são fáceis, né? O trabalho é uma benção, é maravilhoso, mas tem o seu jeito, né? E eu costumava ministrar a palavra, eu costumava a pregar a palavra, não tinha essa, não, você é de igreja tal, você tem que ficar igreja tal, né? Porque os meus líderes, eles conheciam o meu chamado, eu sabia a forma de como eu tinha que trabalhar, né? E eu cheguei aqui e eu me perdi um pouco, né? Mas o meu pastor é um pastor maravilhoso, eu sei que ele tem orado por mim, né? E o Senhor começou a abrir os meus olhos. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou conseguindo fazer aquilo que eu mais gosto de fazer. Quer dizer que o meu Deus é maravilhoso, que o meu Deus salva, que o meu Deus cura, que o meu Deus batiza e que o meu Deus leva para o céu. Aí você pode me perguntar, mas irmã Marilene, cadê? Deus curou a sua mãe? Irmãos, nós não somos eternos, né? Nós não somos eternos. Vai chegar o dia em que eu vou partir daqui, em que você vai partir daí. Mas a nossa preocupação tem que ser essa: como eu vou estar a hora em que o Senhor me chamar? Como você vai estar a hora que o Senhor te chamar? E por isso, meus irmãos, que nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que buscar a face do Senhor. E esse capítulo, irmão, ele não é bem conhecido, mas você não vê muita pregação sobre esse capítulo, né? Mas é muito importante, porque ele fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né, irmãos? Às vezes você pode, por causa dessa pandemia, estar como eu, né, ter seus problemas de saúde, e muitas das vezes não dá para ir na igreja, mas você pode meditar na lei do Senhor na sua casa, de dia e de noite, né? Você pode meditar, você pode ler a palavra, você pode escolher um espaço para você fazer aquilo que mais agrada o Senhor, que é ler a palavra dele. Arrumar um tempinho, eu sei que não é fácil, é corrido, né? Eu tenho também, muitas das vezes, sido falha nesse ponto, porque às vezes você corre o dia inteiro, de repente termina, e você pensa assim: meu Deus, eu não tirei um minutinho para ficar em comunhão com meu Deus. Mas arrume, irmã, esse tempo, arrume esse espaço. Leia a palavra de Deus, medite, para não ser engolido por outros ensinamentos, né? Para não ser enganado por pessoas que pegam ali um pequeno versículo e começam ali a falar coisas que, sabe, mudar tudo da palavra de Deus, como eu tenho visto, né? E vamos vigiar, vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, vamos buscar a Deus, né? Irmão, você pode estar ali lavando a sua louça e louvando a Deus. Você pode estar varrendo a sua casa e orando a Deus, né? A gente vive dias difíceis, dias de luta, e nós nunca pensávamos que ia passar uma época em que as igrejas iam ficar fechadas. Isso é apenas um sinal, né? Nós não sabemos daqui para frente o que vai acontecer depois dessa pandemia, só Deus sabe. Mas que nós venhamos firmar os nossos caminhos, que nós possamos, irmãos, firmarmos, né? Na presença de Deus. E aqui ele fala também: pois será